Como de costume, toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal, Nutrição de Cães e Gatos com Carla e Paula. E o assunto de hoje é um assunto talvez levemente polêmico, que surge com muitas dúvidas na cabeça dos tutores. Posso introduzir alimentação natural na fase inicial de vida, ou seja, nos filhotes de cães e gatos? A resposta é bem difícil, vamos dizer assim. A resposta correta é talvez. Talvez por quê? Depende do tutor, do profissional de alimentação natural que você vai contratar, né? A sua disponibilidade de tempo, a sua assiduidade para as avaliações nutricionais que vão ser necessárias para esse pet. E se você vai fazer a transição correta da ração que normalmente eles veem do criador ou da instituição que os resgatou ou onde ele está até o processo de ir até o seu domicílio. Pontos importantes. Um filhote, ele cresce toda semana. Tem filhotes de raças grandes que eles dobram de tamanho por semana. Então, por isso, é muito importante essa avaliação tão sequencial e com alta frequência por um profissional que mexa com nutrição. Então, a resposta com toda certeza seria talvez pelo fato de que você terá disciplina de encaminhar esse animalzinho toda santa semana para reavaliação de peso, altura, score corporal, condição de massa magra, todos aqueles itens que a gente já conversou, né? Score de massa magra, score corporal, tanto dos cães quanto o score corporal dos felinos, né? Quem não viu, já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente e exclusivamente dessas questões, né, relacionadas ao score corporal. Então, precisa saber sobre o score corporal, tem o vídeo aqui nesse canal. E pontos importantes. Esse animal, ele aumenta de peso e aumenta de tamanho com uma rapidez absurda. Então, a dieta que foi adequada para esse pet há uma semana atrás já não condiz com as calorias, né, a energia que ele vai precisar consumir e os nutrientes que ele vai precisar ingerir. Então, se você é um tutor que quer iniciar já na fase de filhote uma alimentação natural, você tem que ter em mente que toda semana você vai para um nutrólogo. Toda semana você vai fazer uma reavaliação desse animal. Não quero. Então, a melhor opção para você é a ração, tá? A melhor opção de verdade, eu indico para os tutores, a não ser alguns que queiram realmente, pontualmente, já iniciar pela alimentação natural, que faça essa primeira fase de vida do seu animalzinho com a alimentação seca, né? Com boas rações. Porque, além do volume alimentar ser muito grande para essa primeira fase de vida, deles comerem até 6, dependendo do animal, 8% do seu peso vivo em nutrientes, imagine numa alimentação natural. Se é um animal de porte grande, vão ter animais que vão estar comendo volumes exorbitantes nessa primeira fase de vida. E lógico, depois na fase adulta esse valor ele dá uma equilibrada, ele tem uma tendência a dar uma acentuada, uma redução nesse valor alimentar que a gente normalmente segue com os filhotes. Então, você vai ter disponibilidade para a confecção semanalmente dessa alimentação, sendo que ela vai mudar a questão de volumes e nutrientes a cada semana. Esse é um ponto muito importante. O tutor que começa na alimentação natural, ele tem que ser muito assíduo quando é filhote, principalmente na fase filhote. Ele tem que ser assíduo também na fase adulto, idoso ou com alterações metabólicas. Em nenhum momento ele tem que perder essa assiduidade na alimentação. Mas um ponto importante, a assiduidade na fase inicial de vida é crucial para que você tenha um animal saudável como adulto, um animal saudável quando idoso.
né? Esses animais, se passarem por uma fase inicial desequilibrada ou em desordem, ele pode demonstrar diversos e diferentes problemas com a sua fase adulta, que às vezes você nem consegue fazer um link que foi uma alteração nutricional, um problema alimentar da fase inicial de vida, né? Então você tem que estar muito ciente que a alimentação natural para filhotes, ela é uma alimentação cara, difícil e que precisa de muita organização e muitas idas ao veterinário, tá? Para que seja feita a adequação correta, ou então que seja feita de forma remota, caso seja necessário, seja possível, se o tutor te auxilie nesse processo, de medir o animal, pesar o animal, para que essa adequação seja feita também de forma remota, necessária semanalmente, mas pode ser feita de forma remota. Pontos importantes: precisa ser um profissional que saiba muito o que está fazendo, que saiba bastante de química de alimentos, da questão de digestibilidade e da oferta dos nutrientes. Por quê? Né? Tem alguns nutrientes que acabam sendo de baixa absorção quando associado com alguns outros alimentos e alguns outros elementos. Então isso também é importante de ser levado em consideração. Por quê? Se eu pego alimentos que acabam reduzindo a absorção, se associado com outros, eu acabo reduzindo os nutrientes que eu vou ofertar para esse animal. E a fase inicial de vida é a que ela mais vai precisar de vitaminas, minerais, muitos minerais, porque ele está em formação de parte óssea, articular, e muita vitamina do complexo B e ácidos graxos de boa condição, de boa estrutura. Por quê? Eu vou estar formando o sistema nervoso central, você precisa de uma boa massa cinzenta, um sistema nervoso adequado, barreiras de mielina que tenham capacidade de transmitir os impulsos nervosos da forma mais coerente, porque você precisa de estímulo cognitivo adequado. Então, existem vários suplementos específicos para filhotes que devem ser utilizados independente se é ração ou alimentação natural. Tem vários estudos que provam que esses produtos realmente são bons e adequados para serem utilizados nas fases iniciais de vida, né? Como, por exemplo, ômegas que sejam ricos em DHA na fase inicial de vida. Por que isso é tão importante, né? Principalmente para a parte cognitiva. E por que é importante os nutrientes e principalmente a proteína? Esse animal precisa de uma musculatura adequada, precisa de ossos saudáveis, precisa de articulações saudáveis. Os órgãos estão em completo desenvolvimento, porque esse animal está crescendo e crescendo e crescendo. Então, a alimentação de cães e gatos não é brincadeira. Na fase inicial de vida, que é na fase de filhote, pior ainda. Então, você precisa realmente saber que, para seguir com a alimentação natural, na fase inicial de vida, você precisa de um profissional que esteja acompanhando muito de perto o seu pet, e você também precisa ter bastante disciplina para seguir da forma mais correta possível a alimentação dele. Gostou desse vídeo? Aproveita já, clica no sininho para receber mais notificações dos nossos vídeos, segue o canal, curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que vai gostar de vídeos específicos da área de nutrição de cães e gatos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.